Thunderbolt voltará nos primeiros episódios da sexta temporada. Quer saber por quê? Eu explico agora, então fiquem com o vídeo. Bem, pra quem não tá entendendo, existe um episódio chamado Sublimação, na sexta temporada, e será um dos primeiros, o que significa então que o Thunderbolt vai voltar na sexta temporada. Então, vamos teorizar o que ele vai fazer nessa temporada e nesse episódio. Bem, basicamente, provavelmente veremos ele finalmente em ação. Como sabemos, o Thunderbolt mal apareceu na série, era sempre de um jeito mais desaproveitado, sabe? A gente não via muito ele em batalhas e ele em ação. Basicamente, esse episódio então pode ser provavelmente um episódio que dê um foco só nele e a gente veja pela primeira vez o seu poder sendo usado mais vezes e com uma forma bem diferente e com um jeito totalmente diferente, sabe? A gente pode ver o Thunderbolt usando seu poder de formas que a gente ainda não viu na série para enfrentar os vilões. Então, basicamente, a gente vai ver um episódio só focado nele. Não é à toa que o episódio literalmente é o nome do seu poder. Então a gente finalmente vai ver o Thunderbolt sem estar meio apagadinho, sabe? A gente vai ver como o Miraculous do Galo pode fazer muita bagunça. E a gente vai entender isso melhor. Bem, o que você acha disso? Você acha que isso vai ser legal? Com certeza vai ser. Uma coisa também que provavelmente vai acontecer é o seu design. Como sabemos, a sexta temporada de Miraculous terá um novo redesign, o que significa que tudo na série vai mudar. Então a gente vai ver um novo Thunderbolt, a gente vai ver como ele está e como está totalmente o seu novo design, tanto como pessoa e herói. Então isso significa que basicamente, tanto como herói como Mark normalmente. Então isso significa que a gente vai ver muita coisa diferente nesse episódio. Bem, uma coisa que pode acontecer é finalmente o Mark ser finalmente valorizado. Bem, o que pode acontecer vai ser o seguinte: nesse episódio a gente pode ver pela primeira vez o potencial do Miraculous do Galo. Como todo mundo sabe, o Miraculous do Galo é um dos mais fortes da série, porém a gente não entende até agora como é esse Miraculous e qual poder ele tem. Basicamente ele tem alguns poderes que ao que dá a entender, o Miraculous do Galo não pode usar ou de outra forma totalmente diferente, como foi revelado pelo próprio Miraculous do Galo. Então isso significa que a gente tem que entender melhor o que esse Miraculous faz afinal, pois diz que ele pode usar vários poderes, mas depois diz que ele não pode usar qualquer um. Então afinal o que é? Bem, a gente vai não só entender o potencial do Miraculous, como a gente também vai entender o Miraculous. Isso vai ser muito importante, porque do que adianta um Miraculous com tanta variedade, mas a gente também não entender exatamente. Claro, a gente pode não saber tudo, mas o que dá a entender é que pelo menos a gente tem que saber o que exatamente esse Miraculous faz, pois cada episódio que esse Miraculous era usado, a gente entendia uma coisa e depois desentendia a outra. Como sabemos, Thunderbolt é um personagem que ele mal chegou na série, então ele ainda é bem novato, o que significa que a gente vai ver o desenvolvimento do Ruster finalmente na série como um herói. A gente vai ver como ele vai usar o seu poder e como ele vai lidar com Miraculous. Provavelmente a Marinette vai dar a ele uma aula ou um treinamento específico para ele usar esse Miraculous. E também temos que saber em que missão ele será útil, em que missão ele irá aparecer. Basicamente a gente vai ver o Mark, que é um garoto super tímido e que não sabe falar direito com as pessoas, se tornando um herói, um Miraculous bem complexo, vamos dizer assim. Mas isso também significa uma coisa: provavelmente vai aparecer um akumatizado bem diferente, porque para esse Miraculous ser usado, significa que um akumatizado bem complexo irá aparecer. Como sabemos, Layla Rossi vai fazer akumatizados bem diferentes do Gabriel, o que significa que os seus portadores, o que significa que os seus vilões serão bem mais algo que vai precisar de heróis super diferentes, como o Thunderbolt. Então significa então que algum akumatizado bem poderoso vai ter que fazer a Marinette pedir ajuda do Ruster. Bem, as poucas vezes que esse Miraculous foi usado contra um vilão foi, por exemplo, para 100 monstros que são muito poderosos. Então isso significa que esse super vilão vai ser alguém bem diferente. Mas qual é a sua opinião? Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o seu like e se inscreva no canal. Então até!